Gravando, vamos lá. Então, hoje nós iremos falar sobre a seção 3.1 da apostila, que é o mercado de trabalho de recursos humanos, e também vamos falar sobre a seção 3.2, que é o princípios e elementos de integração de pessoas nas organizações. Ou seja, o primeiro, o mercado de trabalho. O que nós entendemos sobre o mercado de trabalho? Vamos entender um contexto, resumindo o que nós vamos falar, mas nós vamos se aprofundar nesse conceito. Imagine que o mercado de trabalho esteja bastante chamativo, buscando bastante profissionais e, consequentemente, está tendo bastante procura pelas pessoas no mercado. Consequentemente, o que acontece com as empresas? Para as empresas ter os melhores profissionais, começam a pagar mais, tá? E, consequentemente, começa a relevar no nível de exigência. Percebe-se, se paga mais e diminui o nível de exigência. Quando o mercado de trabalho está ruim, ou seja, existe muita gente no mercado disponível para trabalho, consequentemente, as empresas sabem disso, tá? O que elas fazem? Exige mais das suas habilidades e vai pagar menos. Esse é o mercado, infelizmente, tá? E é isso que nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Na seção 3.1. Até aqui tudo bem? Vamos lá. O mercado de trabalho e de recursos humanos. Sabemos que você já adquiriu muito conhecimento sobre gestão de pessoas. Já falamos bastante sobre isso, sobre contratações, pós-contratação, tá? Questionário de demissão. Já passamos por várias etapas. Agora nós iremos falar sobre o mercado de trabalho, né? Perfeito. Estarei colocando no mudo aqui, mas se alguém quiser se pronunciar, fica à vontade, tá? Só para não dar interferência durante a aula. Na unidade do ensino anterior, você compreendeu a importância do processo de recrutamento e seleção de pessoas em uma organização. Aprendeu sobre a importância de se planejar com antecedência para um recrutamento de seleção eficiente e eficaz. A partir de um processo bem elaborado, com a escolha de métodos e técnicas de seleção adequados, é possível ver resultados muito positivos, com contratação de profissionais que atendam às necessidades da organização e que, com certeza, agregarão valor a ela. Todos estão enxergando os slides, né? Se alguém não estiver enxergando, me dá um alô aí. Estou no slide 3. Vamos iniciar os estudos com a apresentação do mercado de trabalho e de recursos humanos. Conhecer sobre eles é fundamental para tomar decisão em vários momentos, inclusive o de integração. Pois bem, segundo o Tiavenato, 2014, há um novo perfil de emprego, pois, com a revolução da informação, o mercado de trabalho vem se deslocando do setor industrial para o de serviço. A indústria continua com a produção em alta, porém com menos mão de obra, porque as tecnologias e aperfeiçoamento dos processos têm proporcionado aumento da produtividade. Ou seja, a robótica, certo? A tecnologia está chegando, está aumentando o nível de produção, aumentando a qualidade e diminuindo o número de pessoas junto às indústrias. E, consequentemente, as pessoas irão o quê? Prestar serviços. Trabalhar com serviço, trabalhar com informação. Dentro desse contexto, está o mercado de trabalho, que chamaremos de MT. E o mercado de recursos humanos, MRH. Pois bem, mas o que é mercado de trabalho? Há relação com o mercado de recursos humanos? E mais, ambos podem se relacionar com programas de integração? Vamos entender cada um dos conceitos para estabelecermos a relação
E no mercado de trabalho que ocorre as transações, as negociações e os relacionamentos e os mecanismos de oferta e procura e as características principal de todo o mercado. Percebe-se que aqui ele fala o mecanismo de oferta e procura. Eu acabei de falar agora no início da aula, né? Se existe muita vaga no mercado e pouca gente disponível no mercado, ou seja, existe o quê? Muita oferta disponível e pouca procura. O que vai aumentar? Nesse caso, vai aumentar os valores dos salários, tá? E diminuir o nível de exigência. Entretanto, se houver pouca oferta e muita procura, processo inverso. Diminui os salários e aumenta o nível de exigência no mercado. Esse é o mercado, é uma gangorra que acontece isso, tá? No slide 5. Sendo assim, em termos de trabalho, é neste mercado que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações. As ofertas de trabalho fazem, portanto, parte do mercado de trabalho. Considerando essas condições de forma dinâmica, ou seja, bem ampla, a área de gestão de pessoas precisa se adaptar e moldar suas necessidades de acordo com as regras do mercado de trabalho. A grande oferta de vagas, que geram novas oportunidades de trabalho, moldam o comportamento dos candidatos ao emprego. E ao contrário também é verdadeiro, tá? Ou seja, percebe-se que o que ele está falando aqui? O trabalho molda o comportamento dos candidatos. E o emprego também, ao contrário, né? Ou seja, ele se adequa ao momento, à necessidade, né? Sendo flexível nesse momento. Em épocas de poucas vagas, as pessoas evitam deixar seus empregos, por exemplo. É possível observar no quadro 3.1 que ocorrem diferenças nas práticas de gestão de pessoas de acordo com o mercado de trabalho, na relação oferta versus procura. Olha aqui, a oferta, mercado de trabalho e oferta. Se nós tivermos aqui excessiva quantidade de vagas, competição entre as empresas para obter candidatos, intensificação de investimentos em recrutamento, ou seja, as empresas estão investindo pesadamente no recrutamento, em seleção, recursos humanos, redução das exigências dos candidatos, ênfase no recrutamento interno, olhando para dentro da empresa se não existe esse colaborador que possa assumir essa vaga. Orientação para as pessoas e o seu bem-estar, ou seja, olhando para o colaborador e gerando bem-estar para ele e a todos que estão à sua volta. Intensificação de investimento em benefícios sociais. Olha como é que as coisas ampliam de uma tal maneira que gera brilho nos nossos olhos, né? E aí, como é que é a procura? O mercado de trabalho em procura. Insuficiente quantidade de ofertas de vagas. Falta de competição entre as empresas para obter candidatos. Quando o mercado de trabalho não tem procura. Redução dos investimentos em recrutamento. Aumento das exigências dos candidatos. Redução de investimento em treinamento. ênfase no recrutamento externo. E orientação para trabalho, para eficiência. Ou seja, produzir mais com menos. Quando a gente está falando em eficiência, é produzir mais com menos. Tá? Pois bem, essas duas, oferta e procura, se nós pensarmos, hoje nós estamos passando por um processo, que é muito mais a procura. Tá? Felizmente, se nós estivermos falando aqui de 2012, 2011, 2012, 2013, até 2013 no nosso mercado de trabalho, nós falávamos que tinha muita oferta. Pouca gente procurando emprego, porque estava bastante gente trabalhando, graças a Deus. E aí, no slide 7, vamos lá.
Como vimos, a regra que vale para oferta e procura de vagas disponível para ser ocupadas determina o mercado de trabalho. Se as empresas estão oferecendo muitas oportunidades de emprego, estão aquela que quer buscar candidatos e tem que lançar atrativos. Por exemplo, melhores salários, benefícios e compensações, de modo a atrair os melhores profissionais. Se o mercado de trabalho está em baixa, ou seja, poucas vagas são lançadas no mercado, então o comportamento das empresas também muda e a preocupação com estes atrativos diminui, pois há mais candidatos disponíveis do que vagas ofertadas. Assim sendo, o mercado de trabalho determina o comportamento das organizações. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Opa, obrigado. Maravilha. No slide 8, uma vez compreendido este conceito, ainda bem que eu estou longe de vocês, estou tossindo, né? Desculpa. Bebi água. Uma vez compreendido esse conceito, vamos tratar de mercado de recursos humanos. O MRH pode, de acordo com o Tiavenato, apresentar-se em situação de oferta, abundância de candidatos, ou de procura, escassez de candidatos. Tá? Ele representa o número de pessoas dispostas a trabalhar, ou que estão trabalhando e que se interessem pelas vagas oferecidas. Alguém já saiu de uma empresa para ir para outra, empregado? Empregado, recebeu uma oferta, acabou saindo? Kelvin? E aí? Kelvin Macorelli? Ixi. Bom. Eu já, professor. Eu tenho que dar risada. E aí, Marcão, você já teve isso aí? Pessoal, Andréia, vamos lá, Carol. Edson? Eu já saí já, professor. Já aconteceu? Eu também já saí também. Opa, Edson, que legal, que legal. E, na verdade, isso é uma competição e até um benefício para vocês, né? Em relação a isso, né? Tá? Porque traz um bem-estar. E é bom para isso, para o mercado de trabalho. Deu uma quebrada aí justamente para que a gente possa não ficar só falando aqui. Vamos lá. Ainda de acordo com o Tiavenato, com as mudanças que vêm ocorrendo, surgem tendências no mercado de trabalho. São elas: a produção industrial tende a precisar de um menor número de pessoas devido à tecnologia. Fato. Crescem as oportunidades de emprego na área de serviços. O trabalho industrial é cada vez mais mental e menos braçal. E assim, valorizam-se o conhecimento. Maior automatização e robotização dos processos industriais. Aporte da tecnologia da informação na indústria. O conhecimento passa a ser um recurso mais importante. O conhecimento passa a ser o recurso mais importante. A inovação e a criatividade também são importantes. Globalização da economia e do mercado de trabalho, que está cada vez mais mundial e menos local. Se nós olharmos aí, vamos perceber que existe uma série de variáveis que nós temos que se atentar e ficar antenados. Por exemplo, o último que nós falamos, globalização da economia e do mercado de trabalho, está cada vez mais mundial e menos local.
O que nós temos que fazer nesse momento? Além de estar fazendo uma faculdade, não temos que ter uma língua a mais? O inglês, o espanhol? Temos. Temos que ter uma língua, tá? Ou seja, saber falar em outros idiomas, porque você estará falando com os países andinos, que o sul-americano, a língua do inglês que é universal, ou seja, nós temos que melhorar isso. E a inovação e a criatividade também são importantes. A tecnologia está cada vez mais mudando e a rapidez das mudanças são constantes. Conhecimento. Conhecimento é uma coisa, você tem que ter uma visão não somente daquilo que você faz, mas tem que ter uma visão muito mais aberta. Um horizonte, não que você vai operacionalizar cada setor, mas tem que saber o que cada setor faz e por que faz. Isso é interessante. Ou seja, uma série de variáveis. Pois bem, a velocidade das mudanças que ocorrem no cenário econômico altera a configuração do mercado de trabalho. É apontado que, com a mesma velocidade que se criam novas oportunidades de trabalho, ocupações são extintas. Sendo assim, muda também o mercado de recursos humanos. Você sabia que já existiu a profissão de despertador? Pois bem, imagine-se sendo acordado com batidinhas em uma janela ou na porta, em vez de seu agradável som de música que pode ser usado pelo seu celular nos dias a dias de hoje. Olha como é que era no passado, como é que é hoje. Totalmente diferente. Bom, isso já aconteceu um dia. É uma coisa remota, porque a gente já tivemos despertador. Hoje nós temos o celular. Podemos programar para ele tocar com músicas. São variáveis. Perfeito. Atualmente, a produção de computadores e equipamentos, programas de automação e softwares rende 3 vezes mais do que o setor automobilístico, de acordo com o Tiavenato. Olha que interessante. 3 vezes mais do que o setor automobilístico, que dominou década de 60, 70, 80, 90. Começo do século. E as coisas estão se mudando. Tá? Daqui a pouco, nós não vamos mais ter carros. Vamos ter o quê? Computadores trabalhando, porque irá nos pegar e levar até o destino. Isso vai chegar. Está chegando, aliás, né? Especialistas apontam que, ao contrário do que se pensa, a tecnologia tem oferecido mais oportunidades de emprego, devido ao aumento de consumo. O que se critica é o sistema de contratação, que é inflexível e apresenta encargos muito altos para o empregador. Quando uma pessoa lhe contrata, é quase 100% do seu salário em imposto. É muita coisa. É muita coisa para o empregador. Uma revisão merece ser feita nesse sentido, tá? Apenas um ênfase que eu coloquei aqui, né? 13. Agora, com os conceitos de mercado de trabalho e de recursos humanos bem entendidos, vamos refletir sobre a relação destes com os programas de integração. Precisamos compreender que o mercado de trabalho muda de acordo com as diversas variáveis externas, como o cenário econômico, as tecnologias, as novas formas de trabalho, entre outras. Tudo isso causa necessidades também na mão de obra, portanto, atinge o mercado de recursos humanos. Nós estamos direcionando, percebe-se, que tudo isso está canalizando para recursos humanos. Coloca sob pressão ou alivia a pressão. Tudo depende do momento. Com relação às empresas, essas devem considerar que as oportunidades de trabalho, escassas ou não, exigem sempre mais competências dos candidatos. Por outro lado, as pessoas estão se profissionalizando cada vez mais, apresentando competitividade,
com sólida formação e habilidades para assumir as funções às quais se propõe. Percebe-se, cada vez mais você está se aperfeiçoando. Se a gente olhar para trás, fazer uma faculdade era o ápice da carreira de uma pessoa. Alguém que está aqui hoje tem mais de uma faculdade? Está fazendo a segunda faculdade? Ou está fazendo mais de segunda faculdade? Pois bem, eu vou falar por mim, então. Eu tenho 2 graduações. Fiz matemática, 4 anos. Aí, depois, eu fiz uma pós. Tá? Eu estava numa empresa, era gerente de financeiro e de cadastro, fiz uma pós-administração de empresa. Quem pagou foi a empresa. A empresa pagou para mim essa pós. Pois bem, posteriormente eu quis fazer outra graduação, que é Ciências Atuariais. Tá? Mais 4 anos. Percebe-se que eu tenho 2 graduações, são 8 anos. Mas uma especialização são 2 anos. Perfeito. Quando eu estava em outra empresa, essa empresa queria que eu assumisse outra determinada área. E queria que eu me especializasse em impostos. Fiz outra pós, gestão de impostos e contabilidade tributária. Quem pagou essa pós foi a empresa, porque ela queria que eu fizesse. Então, a segunda pós também foi a empresa que fiz. Ou seja, estamos falando já de 12 anos de estudo. Perfeito. Como o mundo hoje está mudando e a velocidade da tecnologia, as coisas estão se invertendo. Isso que nós estamos fazendo é uma aula de ensino à distância. Ao mesmo tempo, é uma aula de ensino presencial, porque todos os conteúdos que nós estamos fazendo têm esses contatos. O EAD não tem esses contatos que a gente temos. Daqui 15 dias, a gente vai voltar para a aula presencial. Mas adaptações das situações, nós temos que estar preparado para isso. E olha o que eu fiz. Em 2016, eu quis fazer outra pós. Aí eu quis fazer essa pós, que é metodologia de ensino à distância. Como se ensina à distância? Como é que está esse mercado? Como é que se ensina à distância? Ou seja, eu terminei em 2018. Então, se nós olharmos aí, praticamente, nós estamos falando de 14 anos de estudo. Puxa vida, é muito tempo. É muito tempo de estudo. Tá? E não quero parar por aí. Então, se você olhar, 2 graduações, 3 pós, a gente está sempre se especializando, sempre se especializando. Por exemplo, eu dou aula em faculdade. Eu já comecei a fazer um mestrado ano passado. Por uma exigência familiar, por problemas aí, eu tive que parar. O sonho está adormecido, já fiz 2 disciplinas e eu posso aproveitar os créditos dessas 2 disciplinas que eu fiz. Ou seja, estou pensando já voltar aí ano que vem, se Deus quiser. Vou fazer o mestrado. Mestrado, 2 anos, 2 anos e meio. E aí a gente vai estar sempre se aperfeiçoando. E tem línguas. Quando eu estava numa empresa grande, eles propuseram para mim fazer o CELEP. Eu fiz o CELEP durante 2 anos. Tá? A gente está sempre se aperfeiçoando, sempre. A gente nunca para. Tá? O CELEP eu fiz em paralelo com trabalho, família, pós em gestão de impostos e o CELEP. Correria, não parava. Domingo a domingo. Tá? Bom, continuando, slide 14. Conforme apresentado, investir em programas de integração pode ser considerado um diferencial que coloca a empresa em posição de destaque perante os candidatos que se preparam e buscam valorização de sua contribuição. De acordo com Fidelis e Barnum, socializar os funcionários é uma estratégia que visa ao aprendizado e tem por objetivo levar o recém-contratado a conhecer a empresa, sua história, valores e perspectivas. Além disso, é o seu primeiro contato com a organização e, de certa forma, o preparar para que não se sinta deslocado em seus primeiros dias. Percebe-se que um funcionário bem integrado, ele vai ficar feliz. Ficando feliz, ele vai aprender mais rápido. Aprendendo mais rápido, ele vai gerar benefício para a empresa. Tá? Se ele não se sente à vontade, por um certo período, ele não aprende e acaba acontecendo o quê? Saindo da empresa. Tá? Pois bem, slide 15. Uma vantagem importante é estabelecer um canal de comunicação
entre o funcionário e a empresa, bem como com a equipe de trabalho. Chiavenato completa dizendo que é uma adaptação mútua, em que uma parte aprende a se ajustar à outra. Uma forma de trabalho que está crescendo em todo o mundo é o teletrabalho, ou home office, que significa realizar o trabalho à distância. Essa medida auxilia pessoas e empresas. Para as empresas, há vantagens em relação aos custos, qualidade dos diversos serviços e produtividade. Para o trabalhador, a grande vantagem é poder controlar o próprio horário de trabalho. Poder estar mais próximos da família e evitar congestionamento de trânsito, com perda de preciosa energia que pode ser canalizada para o trabalho. Percebe-se? E a apostila aqui, que nós temos aqui no livro, está crescendo. Com a pandemia, explodiu o home office. Explodiu. E o nosso trabalho pós a pandemia, quando abaixar a poeira, ele será diferente do que nós tínhamos antes. Pode ter certeza. De todos nós, meu e de todos vocês, o nosso trabalho, a maneira de se comunicar será totalmente diferente. E eu vou falar para vocês uma visão. Eu assisti uma matéria do dono da Polo Shop falando que ele teve que mudar rapidamente para não perder o número de vendas. O volume de venda deles era muito grande presencial, em shoppings, em lojas físicas. E ele conseguiu reverter esse quadro em espaço curto de tempo. Consequentemente, à distância, ele está vendendo e está conseguindo cobrir os custos e está crescendo, bem mais do que ele vendia anteriormente. Outra situação, o seu telemarketing era tudo na empresa e agora é home office. E ele já disse, pós-pandemia, não voltarão para a empresa. Vai continuar com o home office, com o telemarketing, porque é um benefício para o colaborador e para a empresa. Os dois ganham. Então, muitas coisas irão mudar pós-pandemia, através do home office. Alguém aqui está trabalhando no home office? Além de mim? Olá, gente. Mais alguém? Alguém está trabalhando no home office? Eu tô. Você está trabalhando em casa, Kelvin? Eu estou, professor. Como é que você está se sentindo? O que você está sentindo? Ah, ao mesmo tempo é ruim, né? É ruim porque em casa sempre tem alguma... Não dá para você focado assim direto no serviço, né? Igual você é focado quando você tá na empresa ou no escritório, entendeu? É diferente. Eu acho que é assim, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. É bom você trabalhar alguns dias em casa, mas é bom você também trabalhar na empresa alguns dias. Por quê? Você sente a energia do trabalho, a intensidade, você entendeu? A responsabilidade sua sobre a atividade, o contato com as pessoas, não somente virtual. Tá? Talvez nesse momento, a carência que nós estamos tendo é justamente o quê? Não ter contato com os colegas de trabalho. Tá? É que assim, onde eu trabalho no escritório de advocacia. Então, tipo assim, eu e minha namorada, ela trabalha no escritório da irmã da minha chefe, né? E assim, a gente fala que ela faz o horário dela integral e eu faço o reduzido no horário, né? Porque o meu serviço não tem muita coisa para fazer, né? Porque assim, os mais essenciais mesmo estão tudo no escritório. Aí a gente só vai voltar à rotina depois que diminuir isso daí. Né? Isso se eu voltar, né? Por causa que vai depender do governo aí, né? Entendi. Você está trabalhando de prestador de serviço? Tipo assim, como eu trabalho no escritório de advocacia, então eu vou consultando o processo, né, de aposentadoria para ver se sai ou não. Eu vou fazendo consulta dos processos, entendeu?
Entendi. Show de bola. E você, Marcão? Eu estou ainda na empresa, pô. Minhas atividades, eu parei 20 dias apenas, né? Eu tive que voltar dia 13 de abril e continuo até hoje, normalmente. Só que a crise já está afetando um pouquinho lá, né? A gente já teve que fazer alguns desligamentos lá. Só hoje foi 15, né? Já inteirou um total de 30 já. Que triste, cara. É difícil, né? Porque, querendo ou não, afeta, né? E eles estão suspendendo não, como fala, prorrogando o contrato do funcionário, prorrogando, suspendendo, não sei o que o governo faz aí. É suspensão temporária. Isso. Suspensão temporária, e quem está embarcando com, acho que durante 2 ou 3 meses, é como se fosse um seguro-desemprego, e aí depois o funcionário volta. Mas nesse período, não que o cara vai receber o que ele receber na empresa, mas vai receber dentro de um parâmetro de seguro-desemprego. Isso. Alguns já estão já se enquadraram nesse esquema aí, mas eu ainda continuo indo todo santo dia lá na empresa. Mas você sabe que nesse processo de home office, eu acho que é um processo interessante, é gritante no momento. Eu acho que todos os lugares haverão cortes, tá? Vão se olhar muito para quem ganha muito, entendeu? Para cortar as despesas, para tentar contratar pessoas com melhores salários. Infelizmente, é o momento. Mas eu acredito que nosso país tem tudo para crescer. Eu acredito porque, veja, nós somos uma gangorra. Se a gente olhar, a gente vai, cresce, depois cai um pouco. Cresce, cai um pouco. Não existe um período. Nós estamos passando por uma década muito difícil. Nós estamos falando desde 2014 de uma crise pesada. E agora que a gente estava saindo da crise, agora que as coisas estavam melhorando, o mercado estava começando a deslanchar, as coisas estavam acontecendo para muita gente, tá? Infelizmente aconteceu isso. Mas se daqui um mês e pouquinho as coisas voltarem a se engrenarem, as coisas vão voltar. Mas o home office, tá? É uma coisa que ele veio para ficar, tá? Home office era uma coisa que era paliativamente. Eu, por exemplo, eu tinha um colega que ele trabalhava na GE, ele era vendedor para a General Elétrica, ele trabalhava em casa, ele só ia na empresa na segunda-feira de manhã. Só na segunda-feira de manhã ele ia na empresa. Era reunião com todos os vendedores para ter um contato, um cafezinho, saber os objetivos, às vezes tirar algumas dúvidas presenciais, mas ele trabalhava na casa dele. Ele tinha um quartinho lá que era o escritório dele. Ele conseguia formar um tempo, às vezes de fazer um esporte fora, voltar, continuar trabalhando, ou seja, qualidade de vida. É que hoje está sendo estressante. Hoje nós estamos dentro de casa, a gente não pode ir com frequência numa padaria, a gente não pode com frequência sair na rua, em qualquer lugar. Nós temos que ficar em casa, é totalmente diferente. Mas o processo de home office ele veio para ficar. Obrigado pela participação de vocês aí, Marcão e Kel. Está na apostila. É um assunto relativamente recente e pouco praticado na maioria das organizações. Hoje já não é mais. Por isso, precisa de amadurecimento para sua aplicação, tanto por parte das empresas como por parte dos trabalhadores. Mas é fundamental que ambos conheçam essa possibilidade que está no mercado. Por exemplo, hoje, todo mundo já sabe. Hoje nós temos Teams para utilizar, que é da Microsoft. Nós temos o Zap para conversar com até 4 pessoas. Nós temos o Instagram para conversar, fazer lá uma live entre família. Nós temos o Zoom, tá? Nós temos uma série de recursos, tá? Tem o Skype, várias ferramentas que podemos utilizar para nos comunicar à distância, tá? Sem deslocamento das pessoas.
Pois bem, vocabulário, o que é um home office? Home office é uma expressão inglesa que significa escritório em casa. Na tradução literal para a língua portuguesa, na concepção de home office, o trabalho profissional é desenvolvido em ambientes diferenciados e que compartilham a infraestrutura do ambiente doméstico. Home é o lar e office, escritório. É um conceito de modelo empresarial muito adotado devido à globalização da economia e ao aumento da terceirização de serviços, o que acaba mudando o perfil do emprego e do local de trabalho. Às vezes as pessoas são contratadas para trabalhar para uma empresa em Curitiba, mas aqui, e trabalhando com home office, tá? Pois bem, reflita comigo aí para nós finalizarmos essa sessão. O mercado de trabalho e de recursos humanos muda em tempos de crise. Mas existem dicas que podem viabilizar saídas estratégicas. Por exemplo, contratar a partir do recrutamento interno, pois as competências dos candidatos já são conhecidas. Outra questão é não deixar de investir na formação e nos treinamentos dos colaboradores. Por exemplo, contar com os próprios colaboradores para treinar e desenvolver pares ou outras equipes, aproveitando os recursos internos. Pode, além de garantir vantagens econômicas, motivar os funcionários que passam a ver novas possibilidades em suas atividades. E como mais uma importante dica, realizar treinamentos de integração tanto com os funcionários ingressantes quanto com os veteranos, para se sentir valorizado, né? Exceto que a boa formação, exceto que bem formados e motivados, fica mais fácil vencer a crise e ainda sair na frente no que se refere à vantagem competitiva. E é verdade, tá? Pois bem, em relação a essa sessão, alguma dúvida? Não. Opa! Não, tranquilo. Obrigado, senhores. Vamos para a sessão 3.2. Às vezes eu tiro foto aqui, gente, porque às vezes eu tenho que mandar isso lá para os coordenadores da pessoa que está entrando aí. Tá? Pois bem, vamos lá. Seção 3.2. Princípios e elementos de integração de pessoas na organização. Vamos avançar nos estudos dessa seção, que abordará os elementos e princípios da integração de pessoas nas organizações. Pronto. Para conhecer um pouco mais sobre o programa de integração. Vamos lá, eu li errado aqui. Desculpa, gente. Começa a ler bastante, começa a falhar. Vamos lá. Pronto. Para conhecer um pouco mais sobre o programa de integração, a primeira coisa que você deve saber é que o programa de integração é um treinamento. O programa de integração, novamente, é um treinamento. Isso mesmo. Após a conclusão das etapas de recrutar, selecionar e escolher candidato que fará parte do quadro de colaboradores, a empresa deve treiná-lo. A integração é um treinamento para inserir um novo colaborador num contexto profissional que se inicia. E também pode ser chamado de socialização. Os programas de integração são realizados para que o novo colaborador conheça a cultura, os costumes das organizações, valores, princípios que norteiam os negócios e ações diárias. De acordo com Pontes, cada empresa tem o seu modo de ser e suas políticas, e principalmente,
padrões de comportamento de todos aqueles que pertencem àquela organização. Portanto, nunca haverá uma empresa igual à outra, considerando-a em seu aspecto social. É interessante essa colocação desse autor e é real. Eu tenho muita experiência, já trabalhei em várias empresas durante vários anos. Opa! Falo isso com muito orgulho. E por muitas que eu passei, que eu trabalhei 3, trabalhei 5, trabalhei 7 anos, outra 4, e assim vai. A gente começa a ter uma identidade junto àquela empresa. E eu, particularmente por mim, eu falo que eu sempre tive o senso de dono. Me sentia dono do meu pedaço, dono da minha área. Não que eu era arrogante, mas eu queria tudo no detalhe, tudo. Eu queria ser, às vezes, o primeiro a chegar, o último a sair. Puxa vida, é uma coisa muito interessante. Eu acho que é por isso que as 2 pós que eu tenho foi sempre iniciativa da própria empresa de que eu pudesse fazer. O CEULEP também. Ou seja, sempre tive esses benefícios, mas sempre me dediquei muito. E as empresas hoje têm isso, né? Cada um tem as suas características. Quando eu trabalhei, vamos falar assim, diretamente, trabalhei numa GM, trabalhei lá com BPO, eu trabalhei através da empresa Xerox, uma prestadora de serviço. Mas eu era supervisor de faturamento. E eu tinha uma puta de uma responsabilidade. Eu tinha que interagir com a minha equipe, que era a Xerox, interagir com a minha empresa Xerox, e eu tinha que interagir com o grupo GM e transformar tudo isso numa empresa só, para fazer as coisas fluírem. E muitas das vezes tinha atrito por ser empresas distintas. E eu tinha que fazer isso afinar e rodar. Tá? Muito jogo de cintura. Tá? Só que eu gosto disso, eu falo isso com um privilégio, porque eu aprendi muito. É nessas dificuldades que você se sobressai. São nessas dificuldades que você aprende. Tá? E hoje, olhando para trás, eu vejo, em algumas coisas eu fiz muito certo, em outras não. Mas em outras eu fiz muito certo. Os caminhos que eu adotei. Tá? Slide 22. Além disso, a integração deve-se informar a missão, visão e valores que definem a organização, como também seus objetivos. Puxa vida, qual é a missão da empresa? Qual é a visão e quais são os valores? Vocês que já estão aí no 3º, 4º ano, vocês já tiveram a disciplina que fala sobre missão, sobre visão, sobre valores, que é dentro de planejamento. E principalmente, a gente já bateu nessa tecla quando a gente estava na aula presencial. A gente começou a falar de objetivos, que são as estratégias para atingir as táticas, né? Ou seja, isso é fundamental. Onde a empresa quer chegar e por que ela chegar? E como ela vai fazer para chegar até lá, né? O funcionário que está entrando, ele tem que saber disso. Pois bem, esse momento é fundamental para que o novo integrante conheça as normas e os princípios que permeiam a organização e os assimile de forma de agir de acordo com eles. A atitude positiva do novo colaborador é importante para uma boa adaptação ao novo trabalho. 2 aspectos devem ser levados em consideração ao tratar da integração do pessoal. Percebe aqui que nós estamos falando da atitude positiva do novo colaborador. Ele não pode já entrar lá meio fechado, meio bloqueado, não gostando de querer fazer isso, não querer fazer. Eu acho que você tem que ir muito mais além do que aquilo que você foi contratado. Aí é que aparecem as oportunidades. No slide 23. O primeiro é sobre adaptação à empresa. Para Pontes, a adaptação nem sempre é fácil. Por vezes, comportamentos vão se tornando perpétuos porque o novo integrante assume a conduta inadequada praticada na organização e, em muitos casos, o faz como uma forma de ser aceito pelo grupo. Ou seja,
já aprendendo errado desde o início, né? Ao sentir-se mais à vontade no novo ambiente corporativo, o colaborador tende a ser mais produtivo, o que representa ganhos e benefícios para todos os envolvidos. O segundo aspecto é a adaptação ao trabalho, que será desenvolvido. A gerência imediata tem grande influência nesse momento. Algumas indagações devem ser feitas nesse sentido. Como o novo colaborador irá desenvolver o trabalho? Terá maior ou menor autonomia? Suas atividades iniciais serão desafiadoras ou mais convencionais? Para o novo colaborador, o gestor representa a imagem da empresa e tem um papel fundamental na adaptação desta organização. As falhas que porventura ocorram nesta fase podem comprometer o desempenho do novo integrante, causando até mesmo o desligamento precoce. Aqui existe uma pesquisa, no artigo indicado, a autora mostra, está na apostila de vocês, tá? Mostra como o momento da contratação e o início de novas atividades na organização pode gerar ansiedade no novo colaborador. Pode-se ver, então, a importância de se estabelecer programas de integração que auxiliam na adaptação e investimento mais eficiente. Ou seja, buscar mais com menos. Fazer ele produzir mais rápido em menos tempo. Tá? Ou seja, porque é muito difícil. Quando você está no primeiro dia, vamos pensar o seguinte. Todo mundo fica falando para você disso, daquilo, entrega essa apostila para você, ou fala da sua mesa, fala quais são as suas funções. Vamos falar a verdade. Você não consegue assimilar tudo. Você vai assimilando isso, vai começando a juntar o quebra-cabeça durante 7, 10, 15 dias depois, começa a ter uma sequência lógica na sua cabeça do que você tem que fazer de cada etapa. E aonde você deve enviar, com quem você deve contatar, ou seja, quais são as suas responsabilidades. Você vai sentindo os primeiros dias. É insegurança isso. Para pontes, há duas partes no programa de integração. A da ambientação e da integração entre si. As diferenças são apresentadas a seguir. Ambientação de pessoal. Trata-se de um programa com menor duração, podendo ser feito em um único dia, ou mesmo em horas. Normalmente, é realizado pelo pessoal de recursos humanos. Esse momento é bastante valioso para o esclarecimento de dúvidas, informações variadas sobre os benefícios, horários, direitos e deveres gerais. A estrutura da empresa também pode ser apresentada no momento da ambientação, ou seja, acaba melhorando o ambiente, né? Pois bem, essa ação é muito útil, pois o novo colaborador se sente familiarizado no momento em que precisa resolver situações por conta própria, transitando com facilidade entre os departamentos. De acordo com Pontes, os seguintes aspectos podem ser apresentados. O que deve ser comunicado para essa pessoa que está iniciando, né? História da empresa. Apresentar a evolução da empresa, seu tempo de existência, como e por quem começarão as atividades, são mais do que meras curiosidades. Essas informações criam uma imagem na mente do novo colaborador que pode se identificar mais ou menos com a organização e que iniciará seus trabalhos. Produtos e os serviços da empresa. Conhecer os produtos ou serviços da organização. Tem também a função de levar informações a eles.
O que será essencial na rotina do novo colaborador? No modo de produção, saber como é a produção da organização, qual o tipo de máquinas e equipamentos existentes é muito importante também. Agora, outra etapa. E as políticas e os procedimentos? Conduta esperada do novo colaborador. Tanto em políticas e procedimentos quanto na conduta esperada do novo colaborador. A ambientação é o momento certo de informar para que o novo integrante saiba seus direitos e deveres. Quem não já entrou na empresa, participou da integração, e aí, ou tem que fazer um teste lá no computador para saber quais são as condutas da empresa, ou tem lá um corpo de bombeiro, faz todo o treinamento e no final faz você assinar um certificado que você fez, tá? Cada empresa adota uma política. Quais são os benefícios oferecidos? A ambientação tem como objetivo levar ao funcionário informações de seu interesse quanto aos benefícios oferecidos e sua extensão aos familiares, com todas as condições apresentadas pela empresa. Possibilidade de carreira. A empresa apresenta ao novo colaborador as possibilidades em termos de desenvolvimento de carreira, que pode envolver as promoções, com alteração de cargo e salário e, em muitos casos, até alteração de benefícios. Política salarial. É muito estimulante para um novo colaborador saber como pode ser sua progressão na nova empresa e o quanto os seus esforços podem ser recompensados. Essas são informações sobre a carreira e política salarial. Pois bem, de que forma essas informações podem ser levantadas ao novo colaborador? O ideal é que o momento seja o mais estimulante possível. Seguem algumas sugestões de como fazê-lo. Com a utilização de manuais, com a apresentação de plano de qualidade, dentre outros, dos recursos audiovisuais, com palestras, com visitas pela empresa, com apresentação aos novos colegas, com jogos e dinâmicas e principalmente com café da manhã. Imagina o seguinte, você tem uma equipe de 15 funcionários, está entrando uma nova pessoa, o gestor tem que passar apresentando cada colaborador. Eu acho que isso é interessante até para a integração, tá? Se possível, se tiver uma palestra, fazer uma visita na empresa. Visita na empresa para gerar uma satisfação para o colaborador na integração. Eu já vi empresas que fazem visita para os familiares conhecer a empresa. E aí há uma interação muito grande, começa a ter uma afinidade entre a empresa e os familiares. Porque os familiares começam a gostar demais dessa empresa. Isso é importante. Integração pessoal. Esse tipo de programa é bem mais amplo e demorado. Visa facilitar a integração do novo colaborador à equipe de trabalho e também fazê-lo entender a cultura da empresa. De acordo com Pontes, a integração de pessoal deve transmitir as normas, políticas e programas de modo mais profundo. As pessoas com quem irá se relacionar, entre outros. Como abordado de maneira diferente da ambientação, que dura apenas um dia, ou questão de horas. Na integração, o período de treinamento pode ser mais estendido, chegando até mesmo em alguns meses. É um trabalho de orientação para que o novo colaborador se sinta completamente integrado. Já falei aqui para vocês que eu estou trabalhando numa empresa que nós elaboramos uma apostila, tinha um desk procedures, que é um script de cada função que a pessoa executava. Então, para cada pessoa, nós tínhamos uma pasta.
E quando a pessoa entrava, a gente já entregava para ele já o que tinha que ser feito. E tinha uma pessoa treinando ele. Então, ele tinha a teoria e tinha a prática. E eu ia acompanhando esse novo colaborador durante X tempo. Depois de 45 dias, eu aplicava para ele uma prova dos conteúdos teóricos para ver se ele tinha conhecimento dentro daquilo da prática que ele aprendeu. E aí nós tínhamos uma avaliação se ele já estava capacitado para assumir a função 100% ou não, tá? Principalmente quando mexe com valor, com cifras muito grandes. Todo esse processo visa orientar um novo colaborador e normalmente é realizado pela liderança imediata, que tem oportunidade de acompanhar o trabalho dele. A adaptação ao cargo é acompanhada de feedbacks que são oferecidos de modo a se realizarem os ajustes necessários. Apesar de a liderança imediata acompanhar, a área de recursos humanos é responsável por traçar as diretrizes do que será realizado. Pois bem, de acordo com Van Manning, há fases que envolvem a socialização. Em primeiro, o colaborador, ao ingressar na organização, costuma apresentar certa ansiedade com suas novas atribuições e desejos de aceitação por parte dos demais. Essa situação pode ser contornada com o fornecimento de informações bem claras. O segundo aspecto abordado é que outros profissionais que atuarão junto ao novo colaborador, por exemplo, colegas superiores, subordinados e até mesmo clientes, irão apoiar ou pressionar com críticas o indivíduo que está aprendendo e assim, este levará ao senso de realização ou de fracasso, à incompetência. E terceiro e último, o pressuposto diz respeito à forma como os conhecimentos inerentes aos cargos são transmitidos, de geração em geração. A forma como os conhecimentos são transferidos de maneira gradual, com os valores e a missão da organização, serão determinantes para a continuidade destes e a forma como serão executados. Veja alguns pontos que podem ser abordados em programas de integração de acordo com pontos. Olha que interessante. Temas organizacionais. Ou seja, separando missão, visão, valores da organização. Políticas organizacionais. Produtos e serviços da organização. Normas e procedimentos. Instalações físicas da organização. Regras relacionadas à segurança. Principalmente, aí por último, aí, né, nesse tema, política de qualidade. Benefícios como plano de saúde, odontológico, cesta básica, auxílio creche, seguro de vida, dentre outros. Horários destinados a refeições, descanso de trabalho, data de pagamento, registro de ponto, uso de crachá de identificação, faltas e atrasos, ou seja, uma série de benefícios, né? E por último aqui nós temos o quê? Relacionamentos. Relacionamento entre colegas e lideranças. E nós temos aqui deveres do novo colaboradores, que é a visão geral do cargo, as tarefas que ele deve executar, qual é o objetivo e metas de resultado a encontrar. Cada empresa, ao elaborar um programa de integração, deve levar em conta suas necessidades, apresentando todos os itens de forma clara, devido a particularidades. Os programas de integração variam de acordo com cada organização e segmento. Pois bem, estou vendo aí que vocês aí estão muito silenciosos hoje. Ninguém está me interrompendo,
Ninguém está falando nada. Já olharam as suas notas hoje? Tiraram o pé, né? Essa é o Kelvin. Olha a nota, professor? O que é, Patrícia? Na onde que eu vejo a nota? Está no AVA já. No AVA. Não, professor, tá tudo tranquilo aí. Eu tô entendendo aí as coisas que o senhor tá falando. Tá certo. Prestando Maravilha. atenção aqui, pô. Perfeito. Certo. Bom, aí nós temos o seguinte. Terminamos a sessão 3.1 e 3.2, tá? Eu gostaria de estar presencialmente para falar isso com vocês. Os questionários das sessões 2.4, 3.1 e 3.2 deverão ser entregues até a próxima terça-feira, tá? Ok? Até a próxima terça-feira. Ok, gente? Alguma dúvida? Beleza. Nenhuma dúvida aí, gente? Tranquilo, professor, tudo certo. Vocês estão muito quietos hoje, gente. O que está acontecendo? Ressaca pós-prova. Na verdade, se É fosse... isso mesmo, ressaca, professor. Pós a prova aí. Eu imagino, Carolina, eu imagino porque se fosse no presencial, se a gente estivesse lá presencial, seria a semana do saco cheio, né? Só que nós temos que dar aula virtualmente, nós temos que dar aula agora, até para atingir a programação, porque se nós olharmos para o calendário, nós vamos ter 4 semanas só. Mas 4 semanas de aula acabou. E aí serão as provas B2. E aí estaremos encerrando. E bem provável que nós estaremos voltando presencialmente justamente na véspera das provas, ao meu ver. Tá? Meu Deus. É bem por aí mesmo. Deve ser na véspera das provas. Eu acho que, por exemplo, nós estamos começando maio, não vamos voltar agora. Se nós voltarmos, vamos voltar no final de maio, praticamente na véspera das provas, ou no começo de junho. Tá? Então, é quando vai acontecer as provas B2. Tá? Bom, gente, obrigado pela participação de vocês. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? As notas estão lá digitadas. Se alguém tiver algum problema, estou aqui à disposição também. Enfim, boa semana a todos aí. Professor, tá? Pois não, Edson. meu celular desligou, eu voltei agora. Eu vi Eu não que você entendi. saiu. Então, Pode perguntar. eu tô com o celular na tomada aqui. Isso é uma dúvida. Eu peguei um pedaço aí. A prova pode ser presencial? Eu acabei falando agora. Boa, Edson. Foi boa, foi boa. Alegou a noite hoje. Boa, Edson. Boa. Eu vou te explicar. Deixa o pessoal sair que já explico, para eles não terem que ouvir novamente. Enfim, nós fizemos agora a prova, que foi... vocês fizeram EAD, já digitei a nota, as notas já estão no AVA, tá? Já estão digitadas as notas das atividades e a nota da prova, tá? E devemos retornar à instituição, ao ensino presencial, no final de maio ou começo de junho. E, consequentemente, aí a prova será presencial, entendeu? É isso que você deve ter pego, entendeu? Edson? Então eu não entendi errado, não. Pode ser presencial mesmo, né? A prova B2, sim. A prova B2, sim. Aí as aulas todas vão ser online, mas a prova presencial. Não todas, entendeu? Bem provável que nós teremos algumas aulas presenciais, mas as instituições não vai... eu entendi teu ponto de vista. Quer dizer que a distância e depois na hora de cobrar vai cobrar presencial, entendeu? Eu entendi teu ponto de vista. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Da minha parte, você pode não ter problema em relação a isso, tá? Professor, tirar uma dúvida? Pois não, Marcão? As atividades a gente pode mandar no seu e-mail? Pode mandar no meu e-mail. Pode mandar, sim. Belezinha, então. Valeu. Obrigado. Ou senão você pode mandar no Google Sala de Aula, viu, Marcos? É que eu já está salva no meu computador aqui, aí fica mais prático para mandar no e-mail. Não, perfeito. Pode mandar sim. É em grupo, né, professor? Essas atividades aí, né? Não, Kelvin.
Só porque o Marcão perguntou, você está perguntando se é em grupo. Falou que tá pondo no computador lá. Você é malandro, viu, Kelvin? Eu não vou passar para ninguém, não, pro. Não, nem precisa não, pô. Não, é em grupo. Conforme a conduta que vocês estão tendo aí, tá? É em grupo, tá? Tá bom? Ah, beleza, professor. Tranquilo. Esse Kelvin é ligeiro demais. Nada, eu tô perguntando, pô. É em grupo de 6, né? Grupo de... então já... Grupo de 2. Pode ser em 6, professor, porque nossa turma é 6, desde o início do ano, ou desde o início do curso. Grupo de 4 aí. Ok, gente? Beleza, professor. Os caras são todos ligeiros, aproveita o momento e vai para cima. Ó, o senhor queria saber se a gente tava esperto. A gente tá esperto. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Boa semana, viu? Boa noite. noite. Bom descanso aí. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, André. Edson? Edson? O Edson? Oi, professor. O Edson, pode entregar o grupo de 6, sim. Só tá você agora aí, tá? Ah, beleza, fechou. É porque a nossa equipe é desde o início. Não vem com 7 pro meu lado, não, vai. Beleza, professor. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Bom descanso.